Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa oitava aula, sobre treinamento da Brigada de Incêndio de Emergência. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Que Ensina Aprende. Hoje a gente vai falar especificamente, fazer uma releitura aí das classes de incêndio, falar sobre o método de extinção do incêndio e conhecer também de temas relacionados, a complicações que podem acontecer durante o incêndio. Dessas complicações, elas são mais comuns na área de bombeiro, mas, obviamente, o brigadista deve conhecer, ter conhecimento e também deve saber como agir nessa situação para evitar especificamente o incêndio. Vamos lembrar que o brigadista vai atuar em princípios de incêndio. E essas complicações que, porventura, podem acontecer, elas vão gerar um incêndio de grandes proporções. Quando a gente fala sobre classes de incêndio, já expliquei isso para vocês em outro momento, mas elas são divididas entre classes principais, que são as classes terciárias aqui, são as três classes especificamente, A, B e C, e as classes secundárias de incêndio, nós temos a classe D e a classe K. Vamos lembrar que aqui no meio a gente tem a classe E também, que é uma classe de energia nuclear, entretanto a gente não tem um extintor de incêndio, não tem como a gente combater esse tipo de propagação de incêndio. São identificadas pela letra A, B, C, que são aqui, consequentemente, o mais comum da área de atuação de um profissional brigadista e também, naturalmente, ligados à relação de trabalho com o bombeiro civil. E as classes A, B, C, D e K estão mais ligados aí à área de atuação específica, do bombeiro militar. Pode acontecer também, a gente ter a interação desses metais combustíveis com qualquer outro tipo, dessas classes de incêndios principais, quando é o caso de aparas de papel, líquidos inflamáveis ou equipamentos elétricos. E também pode acontecer da gente ter área de atuação da interação, da classe de incêndio K com a classe de incêndio B, que a gordura, por exemplo, o óleo, quando ele é aquecido, ele se torna também um líquido inflamável, A área de atuação vai ser bem semelhante. E falando dessas áreas, eu vou fazer aqui inicialmente uma recapitulação do que é a classe A. A classe A, ela é identificada inicialmente pelo fogo, em materiais sólidos, e eles deixam resíduos pela queima de algum material, de queima de carbono especificamente, como madeira, papel, tecidos e borrachas. Se você olhar no extintor lá, a identificação vai ser através de um triângulo representando com a letra A, e vai ter uma denominação, um descritivo de aparas de papel e madeiras. O que seria, então, uma apara de papel, A para, pessoal, é todo o resíduo, todo o rasgo, todo o material cortado de papel. Então, pode acontecer de ter esse enfardamento aqui, que é muito comum nas empresas de reciclagem, das empresas que produzem ali uma separação de lixo reciclável, até por uma questão de acomodação. Isso é um tipo de enfardamento de apara de papel, tá bom? Então, essas aparas de papel aí, elas são classificadas de classe A, e o incêndio vai ter como combustível todo o material sólido, E até a gente pode lembrar aí das aulas de física, que são aulas mais antigas, de ciências especificamente, que era dito que sólido é tudo aquilo que a gente consegue pegar, de maneira volumosa, Então, esse papel, ele é considerado como uma classe A. Nós temos aqui também as madeiras, no seu formato mais preparado, mais industrializado, o famoso pallet, essa madeira, ela também é denominada como classe A. A classe A também pode ser os tecidos, da própria roupa, ou naturalmente também nós temos outros tipos de tecidos que podem ser utilizados dentro da indústria, como é o caso, de lonas, que vão formar ali, às vezes, um galpão, que podem ter uma concentração de material plástico. Entretanto,
né, ele vai se enquadrar também aqui nessa classe A, tá bom? O material plástico também se encaixa nessa classe A. Nós temos um derivado do plástico, que é a borracha, né? A gente está vendo aqui um perfil de borracha, por exemplo, que ele também é denominado como classe A. A diferença das demais classes de incêndio é que a classe A, elas queimam em superfície, tá? Então, se houver ali um princípio de incêndio, haverá uma queima na região da superfície, por causa de um agitamento das moléculas, e também na sua profundidade. Então, o excelente extintor para essa classe A é o extintor de água, né? Porque ele vai penetrar nas moléculas do carbono, da molécula de madeira, da molécula do papel, do tecido, da borracha. E ao penetrar, conseguir, né, penetrar né, nesses materiais, ele vai conseguir apagar, né, extinguir o incêndio. Quando a gente fala de queimar em superfície e profundidade, então vai ser identificado como classe A. Quando há uma queima em superfície, é considerado, né, uma queima em superfície, ele vai ocorrer em líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis de modo geral. Ele vai ser identificado através de um quadrado, né, e representado pela cor vermelha no extintor, e vai ter aqui uma definição, né, um desenho de líquido inflamável. Então, o incêndio, né, que pode acontecer na classe B vai ocorrer tanto no encanamento desses gases aqui, né, todo encanamento de gases combustíveis, né, eles vão ser ali representados por uma cor amarela, né, e na sua composição nós teremos ali, né, um material mais forte, mais rígido, geralmente feito ali de metal, né, para suportar grandes pressões. O que ocorre no líquidos inflamáveis, como é o caso aqui das graxas, gases, combustíveis e líquidos inflamáveis, é que elas vão queimar na sua superfície, tá? Então, se tiver ali um tambor, né, de gasolina, de tinta, de querosene, a tendência é que haja fogo somente na parte superior, né? É óbvio que a parte mais interna, ela vai estar aquecida. E como vocês já sabem, o aquecimento, o calor, é uma da fonte, né, dos nossos 3 Cs ali que vão formar o tetraedro de fogo. A gasolina, o querosene, a tinta, elas vão superaquecer e vão manter, né, o ponto de fulgor, o ponto de queima desse líquido inflamável. Então, a diferença entre a classe A e B, né, que a classe B, ela queima em superfície, a classe A é em superfície e profundidade. Então, se deparar com o tipo de incêndio, né, a gente pode escolher, por exemplo, o extintor de pó químico seco, que vai criar ali uma película, né, de concentração de bicarbonato de sódio, de potássio, monofosfato o monofosfato de potássio, que pode criar ali uma camada de proteção, e essa camada vai fazer com que o incêndio se apague, né? Ele naturalmente vai conseguir abafar, vamos falar assim, o incêndio. Então, diferentemente do extintor de água, que a gente pode utilizar somente em classe A gente não pode usar aqui na classe B, e a gente pode usar especificamente o extintor de pó químico seco para criar um abafamento, né, do oxigênio que está aqui em volta, e aí a gente vai quebrar uma das partes da reação em cadeia. A classe C é a classe de incêndio que ocorre em equipamentos elétricos energizados, né? Então, toda vez que a gente tiver ali um incêndio ligado, né, relacionado a material elétrico, ele necessariamente vai estar ligado na tomada, tá bom? Então, toda vez que a gente identificar também ali um incêndio num painel eletrônico, por exemplo, painel elétrico, em uma placa de um computador, né, que pode acontecer por causa do superaquecimento, ele geralmente vai estar ligado ali, né, a rede elétrica, né? Então, a extinção deve ser feita através de um agente extintor que não conduza a eletricidade. Só para a gente escolher o tipo de extintor, a gente vai fazer uso do extintor de CO2, né, que é o extintor ali que nós temos uma concentração de gás carbônico. Eu não posso usar água, porque a água ela conduz a eletricidade. Eu posso usar o pó, o químico seco,
Entretanto, ele vai danificar os meus componentes eletrônicos. Então, na preferência que eu tenho ali, se for um material energizado, eu utilizaria, né, o extintor de CO2. Ele é representado pela símbolo, né, do C aqui, mais redondo, né, um círculo, que é o símbolo onde há a representação do carbono, né, do gás carbono. Nós teremos aqui a coloração, né, em formato azul, né, essa é uma padronização que nós temos dos extintores, e se for desligado a fonte de energia elétrica, ela vai ser tratada como classe A. Então, o extintor, o material elétrico, lembrar na sua composição, ele é plástico, ele tem ali dentro, né, certamente algum componente de ferro, né, algum componente de fios elétricos, mas quando ele está fora da energia elétrica, né, fora da tomada, vamos falar assim, eu posso usar o extintor de água, tá bem? Na dúvida, eu posso usar o extintor de água desde que ele não esteja energizado. O mesmo acontece, né, no caso de painéis eletrônicos. Se eu estiver na minha indústria, a primeira situação que eu tenho que fazer, né, é desligar a energia elétrica, desligar ali, tirar o material da tomada e fazer o corte de energia elétrica para atuar com a minha brigada, seja com extintor ou até mesmo, se for o caso, com mangueiras, tá bom? Então, a classe C ela vai ser diferente da classe A e da classe B, porque ele é energizado. Agora, se você tira o material da tomada, eu posso automaticamente fazer uso ali do extintor de classe A, o extintor de água. Nós temos a classe D, que é uma classe de incêndio relacionada a combustíveis e metais pirofóricos, né, que são aqui representados pelo magnésio, tá? Nós temos aqui ainda o potássio, né, e o lítio, na verdade o lítio é esse aqui, né, que é onde eu estou circulando, o potássio e o zircônio, tá? Percebam que esses metais, eles têm ali uma aparência, né, mais pontiaguda, eles têm na sua composição, né, várias proeminências aqui, e isso pode gerar uma combustão. Vocês estão observando aqui na imagem também, nós temos o metano, o ferro, o alumínio e o bóron, né, que é um tipo de composto que nós temos aí também dentro dos elementos da tabela periódica, e o zircônio, né, que é o mais pontiagudo, que seria esse aqui. Esses ferros, pessoal, esse material, né, esses metais pirofóricos, eles podem simplesmente ter uma combustão sem necessidade, né, sem a necessidade de um aquecimento externo, né, sem a necessidade de calor. Ele já conduz ali na sua matriz, vamos dizer assim, né, na sua composição química, ele já possui elementos ligados ao calor. Então, se ele estiver próximo de um comburente, se ele estiver ali próximo de uma atmosfera com bastante oxigênio, isso pode gerar um incêndio. E a gente vai ter especificamente, né, o extintor de classe D, que ele é representado pela cor amarela, né, e pelo simbologia de estrela, com ali a letra D para lembrar a classificação desses metais combustíveis, né, que eles podem ter ali o que a gente chama de ignição espontânea. Nós temos aí a classe K, também, que é classificada, né, pelo fogo em óleo e gorduras em cozinha. Vamos lembrar que o óleo que a gente usa em cozinha, ele geralmente é um óleo vegetal ou animal, né, e ele vai ter um superaquecimento. Então, no uso, né, desse material, né, do óleo, ele vai se tornar uma espécie de líquido inflamável, tá bom, pessoal? A gente tem algumas práticas na cozinha, especificamente aí na cozinha francesa, né, que a gente tem a deglaçagem, a gente tem ali o fato de utilizar, por exemplo, vinho durante o cozimento, e é uma mistura perigosa que pode acontecer, né, naturalmente da evaporação de gases, né, ligados ali ao álcool, e isso pode produzir, né, um ambiente propício, né, através da liberação de gases, onde a gente falou, por exemplo, sobre a pirólise, né, que é a liberação de gases na atmosfera, que é esse caso da fumaça que a gente está vendo. Então, essa fumaça que a gente está vendo aqui, ela é especificamente rica, né, em gases combustíveis.
Então, o gás combustível, em conjunto com o aquecimento do óleo, e que se porventura for necessário ali fazer, por exemplo, a deglaçagem ou fazer ali a redução, né, desse líquido do vinho, do conhaque, que é muito utilizado na cozinha francesa, pode ocasionar um tipo de incêndio, né, um incêndio sem controle, né, ou até mesmo uma labareda aqui, né? E é bonito de se ver, entretanto é perigoso, né? Visto que pode gerar um incêndio também. Na classificação do fogo especificamente, né? Em óleos de óleo e gordura, a gente vai ter ali a cor, né, preta, né? A cor ali representada por um quadrado também, da cor preta. Haverá ali a simbologia, né, de uma panela saindo fogo, e a letra K, que vai ter uma associação ali à cozinha, né, ou cozimento, da palavra kitchen, né, que significa cozinha em inglês. A classificação desse fogo, né, de óleo e gordura é relativamente a mais recente, né, das demais áreas, né, que nós temos a classe A, B, C e D, e agora a classe K ela é relativamente mais recente. Quando a gente fala sobre a classe K especificamente, né, eu tenho que entender que ela pode se tornar, né, um incêndio em óleo, que vai ser relacionado à classe K, ou uma interação com a classe B, que é aí o que a gente chama de líquidos inflamáveis. Toda vez que a gente tiver contato com esse tipo de incêndio, essa propagação de incêndio, deve-se, né, o brigadista, o bombeiro, ele tem uma preocupação muito grande, que é o fenômeno que nós temos de incêndio chamado blow-over, né? Que basicamente significa transbordar, transbordamento. O blow-over é um fenômeno que ocorre, né, tanto em pequenas situações, como esse caso dessa panela aqui, como ele pode acontecer também em grandes indústrias petroquímicas. Está pegando fogo ali no líquido inflamável, e aí um desavisado vem e joga água, né, em cima aqui, né, do tanque, né, de combustível. Uma coisa é jogar na região lateral, tá bom? Que vai produzir um efeito chamado de resfriamento. Isso, inclusive, vai ajudar, né, a uma eventual um desaquecimento, vamos dizer assim, né? Mas eu não posso, né, jogar a água aqui em cima, porque eu posso produzir um efeito de blow-over, desse transbordamento. Vamos lembrar, né, que por uma questão química, a água e o óleo não se misturam, e quando o óleo está muito quente, né, principalmente como é o caso do utilizado dentro de cozinhas, se eu colocar a água, né, aqui por cima, ela não vai se misturar com o óleo. A tendência é que ela atinja ali o fundo da panela, né, ou o fundo que possa porventura ali estar aquecido, e ele vai produzir um efeito de transbordamento, né? O vapor de água, ele vai se tornar pressurizado ao ponto de empurrar o produto para fora da panela, tá bem? Então, incêndio doméstico, que a gente deve se preocupar, né? Um tipo de acidente doméstico. E aí a dona de casa que não conhece, né? Ou que está fazendo ali pela primeira vez, né? Se depara pela primeira vez com esse tipo de efeito, né? Começa a ter uma produção ali de um incêndio em cima da gordura, né, do óleo de cozinha. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui em câmera lenta o que acontece, né, que se porventura a pessoa que está cozinhando joga ali a água, né, dentro de uma panela com óleo.
Só esse efeito, né, que a gente viu aqui do bowl-over, né, ele pode acontecer dentro das nossas casas, né, pode acontecer ali para uma pessoa mais menos avisada, né, que não tem o hábito de cozinhar e se depara, né, com esse tipo de acidente. Por uma questão lógica, né, imagina que o fogo possa apagar com água e aí pode ocasionar um grande dano, né, primeiramente aquela pessoa, né, porque essa água quente ela vai ser projetada no corpo daquela pessoa, tá bem? E pode ali provocar um incêndio de grandes proporções. Eu vou passar um outro vídeo para vocês agora, de uma propaganda, né, nos Estados Unidos ali, americana, né, vai estar em inglês, vai ter uma narrativa em inglês, mas prestem atenção no final da gravação, tá? No final ali do vídeo, que a pessoa que está falando, né, tudo indica, né, que ela foi tentar apagar da forma errada, tá bem? E aí ela teve alguns efeitos ali, algumas cicatrizes relacionadas ao incêndio. If your chip pan catches fire, don't panic. Just follow these instructions. 1. Turn off the heat. 2. Run a cloth under a tap and wring it out. 3. Cover the pan and then wait until it's cooled right down. Don't try and move the pan, and whatever you do, don't throw water over the fire. The effects can be devastating. Pessoal, esse efeito, né, que nós vimos aí, que é o efeito de transbordar ou bowl-over, né, ele ocorre tanto em líquidos inflamáveis, né, como é o caso aqui de uma grande usina, né, ou indústria petroquímica, né, que tem ali acomodação, tem ali a forma de armazenamento desse líquido, e como pode acontecer dentro da nossa própria casa, né, com a utilização de qualquer, né, óleo de cozinha, gordura, que se porventura, quando ela estiver aquecida, se eu jogar água, eu vou produzir um acidente. No vídeo ali, né, é falado basicamente, primeiramente, você mantenha a calma, né, em segundo lugar, pegue um pano resistente e mole, né, tire o excesso da água, né, o pano úmido não pode estar com muita água. Terceiro, provoque um abafamento, né? Cubra ali basicamente a panela para produzir esse efeito, para evitar ali, né, qualquer desavisado a jogar água. E aí corta a imagem e aparece uma pessoa fazendo a narração, muito provavelmente com o rosto desfigurado ali, né, devido a uma tentativa, né, vamos imaginar que seja uma tentativa ali de querer apagar essa panela ali, apagar esse fogo com água. Além do bowl-over, né, nós temos ali o sloop-over, né, que é diferentemente do que ocorre ali na parte do bowl-over, né, que é um transbordamento, pode acontecer o que a gente chama aí de extravasamento, né, o sloop-over é o extravasamento de um combustível, né, de um tanque de combustível. Se a gente for atuar ali com uma brigada de incêndio, né, a gente vai ter os tanques de combustíveis, principalmente ali na horizontal, que é esse caso aqui, e ele vai ser caracterizado, né, por uma grande capacidade de armazenamento e na sua composição, né, feita ali de ferro, né, um metal resistente, ele vai ter uma camada grossa, né, para justamente suportar grandes pressões. No sloop over vai acontecer um fenômeno chamado BLEF, né, que é o Bullet Liquid Expanded Vapor Explosion, tá bom? Ou basicamente, né, uma explosão de vapor pela expansão de um líquido efervescente ou de um líquido fervendo, tá bom? Esse blefe, né, é o que a gente acontece, né, a gente consegue ver ali, na verdade, um desprendimento, né, um aumento do tanque de combustível. Então, o tanque de combustível, por uma questão do fogo, vai produzir ali uma dilatação e produzir um efeito chamado blefe. Esse blefe, ele vai aumentar ali, né, a possibilidade de expansão da superfície e, consequentemente, o líquido inflamável vai começar a apresentar ali uma saída, né,
do fogo com uma chama difusa para cima, né, procurando o oxigênio, como a gente viu ontem, né? Todo fogo, né, procura o oxigênio e vai produzir ali um efeito de ebulição, de uma chama difusa. O que o brigadista não pode fazer, em hipótese alguma, primeiro é manter uma distância segura, né, desse tanque, e segundo, não pode jogar água diretamente em cima do fogo, tá? Muita gente acredita, vamos apagar o fogo porque vai diminuir ali a possibilidade dessa explosão. E ao tentar apagar o fogo ali, a tendência é produzir um blow-over, né? Porque o líquido vai entrar ali dentro do tanque e vai facilitar o extravasamento, né? O sloop-over. Mas o que deve ser feito então? O brigadista vai atuar com resfriamento do tanque, porque ele já está pegando fogo, tá? Ele já está ali em queima, né? O líquido ele vai ser queimado até consumir em toda a sua totalidade, seja de petróleo, de gás de cozinha, de gasolina, né? De óleo cru, ou qualquer outro líquido, e vai ter uma queima prolongada, né, desses produtos. Ou até mesmo, né, pode ser ali relativamente curto, né, como é o caso do petróleo, do óleo cru e da gasolina. Mas o que o brigadista vai fazer? Ele vai produzir um resfriamento desse tanque para que ele não se rompa. Quando é o caso do sloop over, né, extravasamento, o tanque ele vai se recontorcer, ele vai se dividir, né, e isso vai produzir várias fagulhas, né, tanto de metal como também, né, uma grande explosão desse líquido. Esse sloop over, né, então, através do fenômeno de blefe, ele é identificado, né, como uma urgência, né, porque o brigadista deve atuar de maneira mais assertiva, mais rápida possível, produzindo o resfriamento desse tanque. É óbvio que quando a gente fala de resfriamento, ele sai ali de 800 graus e cai para 200. Isso já é resfriamento, mas ainda existe muito calor naquela região, tá bom? Como é o caso de gases também, pode ser produzido resfriamento e alguém ali procura, né, o brigadista vai fazer uma solicitação para alguém ali fechar a válvula de gás, né? Então é um fenômeno também que pode ser produzido ali pelo sloop over. No caso do extravasamento, já é um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês que no sloop over, né, a gente vai ter vai ter aqui o vídeo, né, ele tá narrado, mas é melhor a gente ler a legenda, tá bom? Começa ali então sem produzir o efeito de blefe. The tank is exposed to sustained heat, such as from a fire. The liquid within the tank is forced to boil or vaporize, resulting in increased pressure in the tank. To prevent overstressing the tank, the relief device activates, venting the excess pressure. As pressure decreases in the tank, the valve begins to close. With continued heating, pressure again builds, causing the relief valve to reopen. Where flames impinge on the tank below the liquid level, the liquid absorbs the heat, allowing the tank metal to remain at a safe temperature. With continued relief valve operation, the liquid level drops, exposing a greater area of the tank to the effects of heating. With the flames impinging on the vapor space of the tank, the temperature of the tank metal, uncooled by liquid, rises. At some point, due to the vapor pressure from within, the tank metal begins to weaken, stretch, and eventually tear. As the tank comes apart, large quantities of both liquid and vapor are released in a powerful explosion. The heat radiated is sufficient to ignite combustibles and cause burns great distances from the explosion. Tank sections containing rapidly igniting fuel can become flying missiles, traveling great distances
causing secondary fires and other damage. It all happens quickly and with little warning. Então, o slope over, né, que nós estamos vendo aqui, ele é caracterizado primeiramente pelo aquecimento. Na sequência, ele produz o efeito fenômeno de blefe, né, e o último efeito dele vai ser realmente a explosão, que pode inclusive ocasionar incêndios secundários, né? Percebam que vai acontecer, né, o extravasamento desse líquido. Certamente, se tiver algum brigadista por próximo, né, vai ter ali um dano muito grande, né, à sua saúde, à sua integridade física. E pode ainda acontecer outros incêndios, tá bem? Então, nós vemos aí o bow over e vemos também o slope over, né, que são situações que a gente vai atuar de maneira distinta. No slope over, eu vou tentar produzir o abafamento. No slope over, eu vou produzir o resfriamento, né? No bow over, eu produzo o abafamento. No slope over, eu produzo o resfriamento do tanque de combustível, né? Seja ele tanque ou gases também. Pode acontecer ainda na nossa prática enquanto brigadistas o flashover, né, que aí não tem uma definição clara, né, não tem uma tradução, mas flash é claro, né, clarão, tá bem? Então, pode acontecer numa situação de uma atuação de um brigadista, de um bombeiro, um fenômeno chamado flashover, que é a ignição da maioria dos materiais combustíveis diretamente expostos dentro de uma área fechada. Então, quando um brigadista ele adentra, né, dentro de um barracão de uma empresa, ou quando o bombeiro entra dentro de uma casa, ele vai estar presente ali, né, pode estar presente ali um fenômeno de flashover, né? Percebam aqui na camada superior, no teto, a quantidade de fumaça, né, que é chamada ali de liberações, né, de gases inflamáveis, chamado pirólise. E ocorre também, né, quando há materiais orgânicos aquecidos, que eles sofrem a decomposição térmica chamada de termólise, que a gente viu na aula de ontem. A parede, né, que a gente está vendo aqui, ela está já em estado de carbonização, né, então certamente o aquecimento desse ambiente é muito grande. Quando é esse tipo de fenômeno, né, flashover, uma forma de se prevenir, né, uma proliferação, um aumento, né, da ignição desses materiais, é realmente produzir esse fenômeno aqui, ó. Os bombeiros eles se agacham, né, e usam, né, eles abrem ali o leque, né, do esguicho para primeiramente retirar, né, dispersar essa fumaça de maneira mais rápida possível. E ao se dispersar essa fumaça, você tira a possibilidade, né, você cria uma interação da água com as moléculas de gases, né, que são gases específicos ali que podem criar uma atmosfera favorável para o flashover, para esse clarão. No flashover, pessoal, a gente vai ver ali de maneira rápida, né, o que acontece uma ignição, né? Então o fogo ele vai estar controlado em um determinado canto da casa, em um determinado ambiente, e ali, devido a uma atmosfera favorável, através da termólise e pirólise que a gente falou mais sobre na aula de ontem, que é o aumento da temperatura, né, que é a termólise, e a liberação de gases inflamáveis, que é a pirólise. Então, no flashover, pode acontecer uma ignição espontânea, né, de maneira mais rápida, produzindo o efeito de flashover. Então, quando a gente vê esse efeito de flashover, né, percebam que
a fumaça, né, que a gente chama aqui de pirólise, né, ela está presente na sua grande, na sua grande parte na região superior, né, no telhado, no teto, e a gente vai ter uma atmosfera também de termólise, né, que certamente vai aumentar a temperatura desse ambiente. E percebam, né, que aqui até cria aí um bolsão de oxigênio, por isso que o brigadista geralmente vai rastejar nessas partes. Ele, inclusive, é recomendado que ele ande mais abaixado, porque ele vai ter ali uma maior concentração de oxigênio caso ele estivesse andando em pé. Então, nesse fenômeno de flashover, né, o clarão aqui que ele pode ser representado, percebam que o fogo ele subiu, né, de baixo para cima, ele procurou o oxigênio vai para baixo, mas ele encontra, né, um ambiente propício para que ele produza um incêndio. Né? Ele começa ali a pegar fogo na madeira, pode pegar fogo nas paredes, né, e isso vai produzir um efeito chamado flashover. Então a gente viu ali o bow-over, slope-over e flashover. Todos são fenômenos relacionados à atuação do brigadista, né, numa situação que ele deve controlar o princípio de incêndio para que ele não se torne um incêndio de grandes proporções. Nesse caso do flashover, percebam que o fogo estava concentrado ali na sala e ele foi tomando espaço no corredor e em demais cômodos. Né? Isso certamente vai gerar ali um incêndio de grandes proporções. Essa casa provavelmente é uma casa de madeira, né? E ali é um ambiente propício, né? Um ambiente relacionado a uma classe A, que vai gerar ali um incêndio de grandes proporções. Então, além do bow-over, além do slope-over, além do flashover, né? Que seria transbordamento, extravasamento e o clarão, nós temos também um outro fenômeno que ocorre, né, chamado backdraft, né, ou backdraft, né? Esse backdraft, né, significa voltar, tá, pessoal? Basicamente, a tradução literal ali é voltar. O backdraft, né, ele é um fenômeno que ocorre, geralmente a gente vê nos filmes de ação, né, nos filmes onde tem ali um bombeiro, né, que a mãe fica gritando, né, salve meu filho, salve meu filho. E a partir do momento que ele vai sair ali da casa, né, existe uma entrada de corrente de ar, né, rápida, né, de oxigênio, ocasionando uma explosão. Então, uma explosão decorrente a uma entrada repentina de oxigênio no ambiente com pouca ventilação. Certamente essa criança aqui, como é um caso, né, que pode acontecer também no ambiente de trabalho, ela está ali tossindo, né, apresentando uma grande irritação na garganta devido aos gases produzidos por causa do incêndio, pela falta de oxigênio. Ela é resgatada rapidamente, né, pelo bombeiro, e quando ele está saindo, produz ali o efeito de backdraft, né, o backdraft, como vocês estão vendo aqui. Esse backdraft, né, ele pode ser identificado pelo bombeiro, primeiramente, que ele vai perceber através do toque, né, na parede, na porta especificamente. Então, antes ao adentrar numa casa onde está começando o incêndio, o bombeiro, o brigadista, o profissional que vai atuar ali em combate a incêndio tem que tomar cuidado com essa entrada repentina de oxigênio, porque a partir do momento que a pessoa adentra a essa porta, né, inclusive o fogo ele está ali nas suas festas puxando o oxigênio. Então vai haver uma espécie de corrente de ar desfavorável para a entrada desse profissional. Ele só vai entrar realmente ali se tiver a possibilidade de uma vida humana ali, né, estiver em perigo. Então, se ele colocar a mão na porta ali e perceber que está aquecida, ela vai gritar, perguntar se tem alguém. Se não tiver ninguém ali, ele vai passar reto e vai deixar a porta fechada. Se tiver ali gritos de socorro em outros cômodos, ele vai dar uma preferência a esses gritos de socorro do que tentar entrar nesse ambiente. Porque ao tentar entrar, pode ocasionar uma explosão devido a essa entrada repentina de oxigênio em um ambiente pouco ventilado, né, com uma grande concentração de gases aquecidos, né, uma grande concentração de pirólise e termólise. E ele vai estar ainda o fogo no estado inicial. Então, né, a gente vai até ver um outro vídeo aqui, o fogo em estágio inicial, né, perceba uma quantidade de fumaça saindo aqui pelo telhado. O bombeiro certamente ele vai tentar entrar para apagar esse incêndio,
mas ele acaba sendo surpreendido com o efeito de backdraft. Não dá tempo de voltar, e aí o bombeiro geralmente vai ter ali o bombeiro, o brigadista, ele pode ter um contato, né, com uma explosão produzida pelo fogo. About halfway through the living room, me and my partner heard a boom, and then the ceiling fell. A backdraft is caused from some type of combustibles burning the house and depletes the oxygen inside the structure. But because you've removed the oxygen, they can't burn. So once you introduce oxygen back to it, it explodes out in a violent rupture. Nesse caso aqui a gente viu, né, o que aconteceu com o bombeiro, né? Ele adentrou ali, teve uma corrente de gases, né, que foram responsáveis, inclusive, de produzir a sua queda, né? E aí, pessoal, é uma situação mais grave ainda, porque é um companheiro de trabalho, né, um brigadista, que pode estar ali em uma situação de perigo. Então, nesse efeito de backdraft, né, o recomendado, em primeiro lugar, uma pessoa entra, 2 pessoas entram, mas com muita cautela, né, para não abrir ali portas, não deixar ali a presença do oxigênio entrar de maneira repentina. No vídeo vocês percebem, né, que as pessoas estão entrando, a mangueira, ela não está, ela está aduchada, né, ela está ali esticada. Entretanto, não existe ainda a presença de água, né? Ela não está enchida, né? Ela está flácida ali, e isso pode ser uma das causas, né, que aconteceu desse fenômeno chamado backdraft. Se o brigadista vai entrar, se o bombeiro vai entrar, entram certamente em 2 pessoas com máscara de oxigênio e vão ali rastejando, né, com essa mangueira, e vão pedir água para combater, né, pelo menos no estado inicial, a pirólise e a termólise desse fogo. O que se observa ali, né, que está todo mundo para fora de casa, né, provavelmente a família ali junto com a criança, e o bombeiro, por uma forma até às vezes de excesso de confiança, acabou esquecendo desse efeito. Essa imagem é de um filme chamado, inclusive, Backdraft, de 1991, né, da Universal Studio, que conta, né, a história de um bombeiro que tem esse acidente de trabalho e tem um dano visual ali, bem interessante para quem gosta dessa área. E aí, se a gente conhece esses fenômenos, também a gente precisa conhecer os métodos de extinção do incêndio, né? Primeiramente, as fases do incêndio e como ele se propaga. Ele começa com a ignição, que é a fase inicial, né? Então a gente tem a latência do fogo e o princípio do incêndio, e dessa forma a gente vai encontrar então a maneira como que o incêndio começa, né? E ele vai depender de inúmeros fatores. Se ele tiver num ambiente mais propício, se ele tiver um oxigênio, uma entrada de oxigênio, como foi o caso, ele vai se tornar um incêndio propriamente dito. A propagação é quando, nesse estágio, né, o incêndio começa a se espalhar por todo o ambiente. Então, a gente viu ali no efeito, no momento em que começa o efeito, né, dentro de um ambiente fechado, né? Então, existe uma propagação de grande concentração de gases e de calor, e começa ali a ter, o fogo começa a se propagar em toda a casa, né? Então, isso já começa a ser uma saída, né, do controle, que ocorre em fração de segundos. A propagação de um incêndio, ela ocorre de maneira rápida, até chegar no momento de combustão contínua. Nesse estágio, existe já uma queima de todo o material incendiado, né, de todo o material, e basicamente a gente tem um incêndio de grandes proporções.
E depois, pessoal, não tem muito o que fazer, né? Vai ter etapa de rescaldo, que é feito geralmente pelos bombeiros, inclusive também pode ser feito pelos brigadistas numa empresa, que é apagar todos os focos remanescentes para que eles não possam ali reacender as chamas e até mesmo uma reignição. Muitas vezes, o rescaldo ele é falado como uma maneira mais técnica, que é apagar quando o fogo está controlado, bem? Então, basicamente ali os profissionais que vão atuar com brigada de incêndio de emergência, eles vão praticar o rescaldo para basicamente evitar uma reignição ou até mesmo a presença de chamas de maneira mais técnica, né, que eu possa voltar e reacender essas chamas. O método de extinção, né, quando ele é feito com extintores, basicamente, né, ele é diferente de extintor para a utilização de mangueira, mas os primeiros passos, né, a gente deve levar em consideração que os primeiros passos, os minutos, eles são suficientemente fundamentais para determinar o sucesso da extinção do incêndio. Então, o brigadista vai se posicionar no sentido do vento, né? Ele vai ter que conhecer ali e saber para onde o vento está indo, né? Porque o vento vai empurrar, né? Vai criar uma camada de proteção maior para o brigadista. Se fosse contra o vento, ele vai estar, obviamente, recebendo o calor ali contra, né, a sua parte física, e isso pode, além de mais, né, se for o extintor de CO2, de pó químico seco, dispersar, né, de acordo com o vento. Então, o brigadista vai aproximando-se da base do fogo, né, de maneira cuidadosa, respeitosa, acima de tudo, né, dando alguns passos para frente. Ao abrir ali o extintor, né, retirar o lacre, retirar o pino, né, ele vai movimentar o jato, se for o caso de água, especificamente, né, um material líquido, ou também, né, em formato de leque, atacando a base do fogo, se for o caso do CO2 ou pó químico seco. No caso de combustível líquido, né, evitar uma pressão muito forte da água, então eu tenho que fazer um movimento ali, vários movimentos, né, para controlar esse líquido e evitar uma pressão muito forte para que a área não aumente a combustão. A gente acabou de ver ali, né, olha o fogo como ele estava aqui, a pessoa jogou água ou naturalmente algum outro o pó químico seco e jogou diretamente, e isso pode criar, né, uma disputa, uma queda de braço, né? O fogo vai ficar pensando, olha, eu consigo queimar ainda mais do que você está jogando. Porque quando cai ali o CO2, quando cai o pó químico seco também em contato com a base do fogo, ele automaticamente, né, começa a acabar no extintor. Então, olha quanto de fogo eu tenho, né? Então, pode ser necessário, às vezes, até que mais um extintor ou mais um brigadista para combater esse fogo. E, ao final, assegure-se ali que não haverá chance, né, de reignição, a famosa etapa do rescaldo. Eu já vejo a fumaça saindo, geralmente uma fumacinha branca, né, quando ele foi apagado. Eu vou ter ali o braseiro, né, as chamas que vão estar concentradas no calor, mas se eu tiver ali um outro extintor, seja ele de água ou pó químico seco ou CO2, é recomendado usar ainda esse extintor para certificar que não haverá chance de reignição. Vamos lembrar, né, do tetraedro do fogo. Nós temos o comburente, o combustível e o calor, né? Então, compete ao brigadista dominar essa técnica, dominar essa área. Por sua vez, lembrar que o calor é que dá início ao fogo, o combustível é o que alimenta o fogo, o comburente é o que ativa o fogo, né? E a reação em cadeia produzindo o fogo inicial. Eu vou ter que retirar do fogo o comburente, o calor, o combustível, ou quebrar a reação em cadeia para conseguir extinguir o fogo. Então, a gente tem os métodos específicos, né, de extinção de incêndio quando a gente for utilizar os extintores. Os extintores, eles podem ser utilizados ali, né, para classe A, eles podem ser utilizados ali o CO2, mas somente ali em incêndios de superfície, né? Se eu for usar o gás carbônico, eu posso usar aqui, mas ele vai queimar, vai apagar a sua superfície.
Se o fogo for concentrado na parte de baixo, a possibilidade de reignição é muito alta. E o pó químico seco eu também posso utilizar, mas quando o fogo ele vai consumir esse pó, ele naturalmente, né, vai voltar a pegar fogo de novo. Então, nós teremos ali 10 litros de água, podendo ter 1, 2, 4 ou 6 quilos de CO2, né, de gás químico seco, 2, 4, 6, 8 ou 12 quilos de pó químico seco. Então, eu tenho que ter uma preferência, né? Se eu sei que ela apaga o incêndio de classe A, né, o fogo de classe A, ele apaga rapidamente com água, né, eu vou te dar preferência para a água e vou evitar usar o pó químico seco e o CO2. No caso da classe de incêndio B, de líquido inflamável, eu não posso usar a água porque ele incentiva o fogo, né? Ele aumenta ali a possibilidade de fogo e até mesmo os efeitos que a gente acaba de ver, o slope over, back over, né? Esses efeitos ali podem ocasionar, né, um transbordamento desse líquido. O CO2 ele é bom, né, para líquidos inflamáveis porque ele produz, né, uma retirada do calor daquele ambiente, né? O CO2 ele vai retirar o calor e também vai retirar a possibilidade do oxigênio, né, que seria aqui um comburente seria o combustível desse comburente, tá bom? Até muita gente acaba criando uma associação, é líquido inflamável, é combustível. Mas, na verdade, o combustível para o fogo não é o líquido inflamável, e sim o oxigênio, tá bem? Então, se eu retiro o oxigênio, isso pode ser bom, porque eu estou ofertando maior quantidade de gás carbônico, né, em relação ao fogo. Mas o pó químico seco vai criar uma película em cima do líquido, e por isso que ele vai ser excelente. Ali eu vou ter 2, 4, 6, 8, 12 quilos de pó químico seco para se utilizar em cima desse líquido inflamável. E eu tenho ainda, né, a possibilidade de ter um incêndio de classe C, que ele vai ser condutor elétrico, né? Então eu não utilizo água, a não ser que ele esteja sem energia, desenergizado, e eu posso utilizar, né, no caso aqui, preferencialmente o CO2, né, o gás carbônico, porque ele vai preservar tanto a mobília como também os componentes eletrônicos. No caso do pó químico seco, ele vai ser bom, porém ele danifica o equipamento. Então, os métodos de extinção de fogo será o resfriamento, porque ele inibe o calor que dá início ao fogo, a retirada ou controle do material, né? Eu retiro o combustível que está pegando fogo, ou eu consigo controlar ali o que vai alimentar o fogo. Eu tenho o caso do abafamento, que é o comburente, né, que basicamente vai ser o oxigênio que vai ativar o fogo, né? Então, quando eu produzo um abafamento, a retirada desse oxigênio, eu ajudo, né, a diminuir a possibilidade de incêndio, ou ainda a quebra da reação em cadeia, né? Nesse caso, quando a gente fala da quebra da reação em cadeia, eu consigo tirar, né, a possibilidade de uma propagação desse incêndio. Vamos ver etapa por etapa agora. No caso do resfriamento, né, ele é chamado de estratégia de combate direta. Ela é usada, inclusive, né, devido à quantidade, né, de água, né, de modo abundante que existe, né? Eu posso usar tanto no extintor como também em carretas e também em mangueiras, né? A gente vê as empresas ali que têm hidrantes, caminhões de bombeiro, e percebam que o resfriamento nesse caso aqui, ó, ele tá sendo feito no tanque de combustível. Eu não estou jogando água em cima do tanque para evitar que esse fogo aqui ele passe, né? Através de um efeito que a gente vai ver nas próximas aulas, de condução, de radiação, de convecção. Esse fogo, quando ele está aqui acontecendo, né, ele tem que ser controlado através de uma estratégia de combate direto, que é o resfriamento do tanque. Eu diminuo a temperatura e diminuo a probabilidade desse incêndio ir para o tanque do lado, de produzir um efeito de slope over, né, ou do boil over, né, como a gente viu ao longo dessa aula. A fumaça indica a progressão do local incendiado. Então, essa fumaça aqui está demonstrando somente a queima do líquido combustível. Então, se eu tiver ali materiais combustíveis, né, dentro desse tanque,
eu tenho que promover uma diminuição da temperatura abaixo do ponto de ignição. Se eu sei que está pegando fogo aqui, é na parte superior do tanque que está pegando fogo. Então, eu vou ficar ali com a minha brigada o tempo que for necessário, resfriando esse tanque. Conrado, mas tem ali 8 milhões de líquidos de combustível, né? Quanto tempo a brigada vai ficar ali? Enquanto tiver a queima superficial desse tanque. Porque se houver ali um efeito de slope over, de ball over, ele vai passar para o tanque do lado, vai possivelmente ali gerar um fenômeno de explosão ali, né, de slope over, e vai ter uma explosão desse tanque, vai passar para esse tanque, para os demais tanques, e certamente ali haverá um dano, né, quilométrico produzido por causa de um efeito que foi mal ocasionado, que foi o resfriamento. Posso também ocorrer através da retirada ou controle do material. Isso é mais famoso, né, através de uma estratégia de combate indireto. Então, está pegando fogo ali num pedaço de papel, né, está pegando fogo em uma caixa, o bombeiro vai lá e retira aquela caixa que está pegando fogo. Isso produz um isolamento do material combustível através da retirada de móveis ou outros materiais que também possam ser combustíveis. Essa é pouco usual, tá, pessoal? Essa técnica, até mesmo porque geralmente o que está pegando fogo ali é difícil, né, da gente fazer essa retirada. Geralmente, se for ali uma camiseta, um material sólido, eu consigo retirar de maneira fácil, né? Agora, se for um líquido inflamável, eu não consigo retirar, a não ser que ele seja dentro de um tanque, eu consigo ali uma bombona, né? Eu consigo retirar aquela bombona daquele lugar para evitar a possibilidade, né, de uma propagação desse incêndio. Essa é chamada de uma estratégia de combate indireto. Nós temos ainda o método de abafamento, que ele é produzido pela estratégia de combate direto. Então, eu preciso de um brigadista para ir lá retirar o oxigênio desse fogo, né? Vamos lembrar que ele vai ficar aqui com material aquecido, né, naturalmente, mas ele vai eliminar, né, a quantidade de concentração de oxigênio. Visa diminuir a restrição, né, do comburente, né? Vai restringir ali o que está pegando fogo, né? O líquido inflamável, que é o comburente. Então, eu retiro o combustível dele, né, que é o oxigênio, e isso vai ocasionar um abafamento. É igual o exemplo, né, a gente já falou isso em outras aulas. Eu tenho ali uma vela, né, que seria naturalmente ali o combustível, né? O oxigênio é o combustível, a atmosfera. Quando existe o oxigênio confinado, através ali de um copo, acaba o oxigênio, acaba o fogo. Então, é uma estratégia de combate direto. Isso é feito somente ali em situações de princípio de incêndio, né? Então, quando ocorre ali, começa a pegar fogo num tambor desse, né, a tendência é as pessoas saírem correndo, se desesperarem. Então, o brigadista tem que ir ali agachado, baixo, né, e cobrir com a sua tampa. Isso vai criar um efeito de abafamento, retirou o oxigênio, apaga o fogo. E pode ser feito ainda, né, através da quebra da reação em cadeia, através das unidades extintoras, né, através dos extintores. Visa inibir, né, a probabilidade da reação de combustão entre comburente e combustível. Então, se eu retiro o oxigênio do comburente, eu acabo com o fogo. E se eu acabo o comburente do combustível, eu tiro ali o que naturalmente, né, alimenta o fogo. Então, através da inserção de substâncias inibidoras na reação em cadeia, que é os extintores, que podem ser os extintores. Então, eu tenho ali o fogo, eu chego com o extintor, eu retiro, né, a possibilidade ali desse fogo, né, dele ter ali uma reação em cadeia. Nós temos o extintor de água pressurizada, que é uma substância utilizada de maneira abundante em combate a incêndios, né? Então, eu tenho ali o fogo, pegando fogo no material de classe A, e eu uso água sob pressão dentro da unidade extintora. Isso vai funcionar, né, basicamente através da retirada de um pino de segurança, segurar a mangueira em posição de gatilho, né,
eu vou apertar, segurar a mangueira, né, em posição de esguicho, eu vou apertar o gatilho, mirar a direção do fogo, né, uso exclusivo para incêndios de classe A, porque ele atua no resfriamento das situações de incêndio. A água resfria o fogo. O que é pró, né, e o que é contra? A água, ela produz uma alta vaporização. Quando a água entra em contato com o fogo, ela consegue permear todas as camadas, né, de todas as moléculas ali que, se porventura estiverem aquecidas. Eu produzo um resfriamento e o custo, né, da água, ele é baixo, ali, ele é inferior se for fazer uma comparação com os demais extintores. Contra, a água produz uma baixa viscosidade, né? A água é extremamente volátil, né? Ela consegue ali cair na parte superior e já descer, né, para a parte inferior, né, do fogo, né? Então, tanto na sua parte superior ou de profundidade, eu tenho que fazer o uso racional dessa água, desse extintor, para que ele não acabe antes de conseguir apagar efetivamente o incêndio. E a água tem uma densidade relativamente alta, né? O que eu quero dizer com densidade? A água, ela é mais leve, né? Ela é mais pesada que alguns materiais que possam estar pegando fogo, né? Então, se porventura ali eu consigo colocar a quantidade de água superior à quantidade de fogo, a tendência é que eu faça um uso não racional do meu extintor, né? Então, o extintor vai acabar antes de acabar o fogo ou o princípio de incêndio. O pó químico seco, né, que ele vai ser utilizado aqui para materiais de classe B, né, ele é composto de partículas muito pequenas, né, o pó, basicamente, normalmente bicarbonato de sódio ou de potássio, para extintores destinados a combate a incêndio em combustíveis e gases inflamáveis. Ou ainda, né, do fosfato monoamônico, né, que é basicamente o que tem dentro do extintor polivalente, que é o extintor ABC. O pó, pessoal, ele absorve a umidade, tá? Então, se o fogo estiver ali propagando, né, em cima de um líquido, eu vou automaticamente usar esse pó para que o agente extintor crie uma nuvem, né? Percebam que a pessoa vai se aproximar ali do fogo, né? Criando uma nuvem, retirando o oxigênio através da presença desse pó químico seco. E vai produzir um abafamento das situações de incêndio, né? Então, no caso ali de líquidos inflamáveis ou gases combustíveis, a preferência para o extintor de pó químico seco. Os prós, né? O que é a favor? Produz o abafamento, ele tem uma quebra da reação em cadeia, porque ele tira a possibilidade da umidade, né? Ele cria, né, a retirada do calor também, né? Então, isso quebra a reação em cadeia e protege a pessoa que está utilizando ali contra a radiação das chamas. Também o pó químico seco não deixa ali com que a pessoa que está utilizando o extintor tenha a presença desse calor, né, especificamente produzido pelo incêndio. O contras, né, primeiramente o custo, né, que ele é um custo mais elevado dos demais extintores, né, juntamente com o de CO2, e adaptação para viaturas, né, eu não consigo utilizar ele dentro de ambientes ali, como é o caso de um caminhão do Corpo de Bombeiro. Não tem como eu colocar esse pó químico dentro de um caminhão, por isso que ele é dotado de água, tá bem? E também, quando o pó químico seco ele entra em contato com equipamentos elétricos, ele danifica esse equipamento, tá bom? Vamos lembrar que tanto o bicarbonato, né, quando o monofosfato de sódio, ele pode produzir ali uma danificação desse equipamento elétrico, tá bem? Se for um equipamento como um computador ali, que ele está pegando fogo, ele está começando a pegar fogo, ou uma TV, eu dou uma preferência para o CO2, tá bem? Que ele não vai danificar esse equipamento. Já que a gente falou do CO2, né? Nós temos aqui um caso de uma cabine, né, de material eletrônico, de material elétrico, né, uma cabine elétrica,
O gás carbônico ele é um gás inerte, ou seja, ele não se mistura e ele não reage ao calor, ele mantém a sua temperatura. Se fosse qualquer outro gás aqui, né, se for usar o oxigênio aqui, por exemplo, ele interage com o calor, e aí eu vou criar um fogo ainda maior, tá bem? Se eu for usar ali o gás hélio, né, ele vai também interagir com o calor, vai criar um incêndio maior. Já o gás carbônico, inclusive ele tem uma representação do extintor pelo difusor, né, na parte superior aqui, que ele não se mistura e não reage ao calor, então ele mantém a temperatura abaixo de zero aqui, e ele não interage com o calor, ele vai criar uma névoa em cima do fogo, né, e através do abafamento e do resfriamento, vai retirar e vai diluir o oxigênio, né, presente da combustão, e vai criar naturalmente ali uma possibilidade de resfriamento, acabando com o fogo também. Os prós, né? O CO2 ele produz o abafamento do fogo, tá bem? A preservação da mobília, seja ele um material de classe A, inclusive pode ser utilizado conforme a gente viu. E se for um material elétrico, ele preserva esse material elétrico. E os contras, né, também adaptação para utilização em caminhões, e o custo também é um custo mais elevado. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula, né, mais um ciclo aí que a gente está finalizando, a nossa 8ª aula de hoje. Agradeço a todos que participaram dessa aula em formato remoto, a você que está assistindo também, meu muito obrigado. A gente agora vai falar um pouquinho mais sobre as unidades de hidrante, mangueira, um pouco mais da conceituação de como agir em modos práticos, né, relacionados a combate a incêndio. Meu muito obrigado, até breve e até a próxima aula.